Olá, pessoas da internet, aqui é a Thaís do Como Fazer SEO. Sim, esse é um canal que chama Como Fazer SEO. Eu me chamo Thaís Ladler, eu sou especialista em SEO. No vídeo de hoje, a gente vai falar como gerar tráfego. Por quê? Porque eu senti uma dificuldade de vocês em realmente tirar os projetos do zero, né? Então, se você está começando um site agora e se você está vindo a fazer as aulas de SEO, que são todas essas daqui, ó, a gente tá indo para aula 13 agora, tá? A gente parou na aula 12 semana passada, semana retrasada, se eu não me engano. É isso, semana retrasada. E a gente está ensinando você como fazer SEO para você poder realmente monetizar. Então, a primícia do SEO, né, é óbvio que é você ter tráfego orgânico no seu site, tá? Então, a gente tem 3 técnicas aqui para você fazer. On-page, off-page e SEO técnico. Eu ensinei tudinho isso, né, nas últimas 12 aulas e falei como que faz de uma forma estratégica. E hoje a gente vai falar como que gera tráfego e eu vou te dar um exemplo real de como gerar tráfego, tá? Até porque se você quiser monetizar os seus sites, né, você precisa de tráfego, né? Senão você não tem monetização. É óbvio e é claro que você tem que pensar o estilo de monetização que você quer para você ver qual palavra-chave que você vai fazer e por que você vai fazer. Mas de uma maneira geral, tá? Que eu vou falar aqui, de uma maneira geral, a gente tem um conceito no SEO que chama Topic Authority, né? Então, autoridade de tópico. E a autoridade de tópico, ela tem que ser feita em todos os sites, independente do estilo de monetização que você vai querer fazer. Por quê? Porque você precisa fazer o Google querer ranquear o seu conteúdo a todo custo. É basicamente isso. E eu vou explicar esse conceito. Então, isso daí não tá em diretriz, não tá em nada, tá na minha prática. E tá na prática também de quem faz e quem vive disso, tá? Então, para gerar tráfego, tá? Para você poder monetizar, e a gente tem muitas formas de monetizar. Então, aluguel de sites, afiliados, oferta própria, AdSense ou até mesmo Flippa, né? Flippa, que é quando você vende seu site para uma plataforma por um valor bem significativo, sei lá, uns 100 mil reais. Você faz um Flippa, por exemplo. Você vende seu site por um dinheiro interessante, ok? Mas você não vende ele para qualquer Zé Mané. Você vai vender para um investidor qualificado. Inclusive, vou trazer alguém do Flippa para poder explicar. Por quê? Porque ali dentro do Flippa é de se supor que tem gente qualificada. Então, se o seu site for interessante e tiver, é claro, monetizado, pode ser qualquer uma dessas formas de monetização, você faz um Flippa. Então, você vende ali dentro da plataforma para um investidor qualificado. Só que aqui no Brasil não é tão fervoroso fazer um Flippa, né? A gente tem pessoas que falam de Flippa, etc. Mas é bem difícil você fazer um Flippa porque a cultura do Brasil é vender site barato. É basicamente isso, né? Então, lá fora é bem natural fazer um Flippa. É bem natural esse estilo de você ganhar dinheiro com SEO, tá? Mas isso é um papo para um outro vídeo. Inclusive, siga no canal se você quiser saber mais de Flippa, que vai ser um conteúdo bem interessante. Beleza. Para gerar tráfego, você precisa disso aqui, de você aprender o SEO on-page, off-page técnico, tá? Então, o estilo de SEO que eu ensino é um estilo holístico, né? É óbvio que eu sou apaixonada por SEO on-page, eu me dediquei muito às aulas de on-page, vocês vão perceber. Depois fui por off-page, não deixei a desejar também. E depois vai ser o técnico, tá? E eu vou dizer o seguinte, que a minha experiência, pega essa visão, porque por muito tempo eu demorei por desenvolver a habilidade que eu tenho hoje em SEO, tá? Então, se eu fosse resumir todas as técnicas, o SEO é a habilidade. Eu me aperfeiçoei melhor em conteúdo. Eu rasgo o pau em conteúdo. Sou muito boa de conteúdo SEO, principalmente da parte estratégica. E hoje em dia também eu utilizo o Neurowriter, então para mim o Neurowriter é fora da curva, porque ele economiza um tempo para mim, né? E aqui, por exemplo, o Neurowriter ele vem aqui, ele fala, você tem que bater 57 pontuação, né, com base na análise que eu fiz dos seus concorrentes. Eu vou aqui, eu tenho que bater 57 pontuação, tá? Então, hoje em dia, eu tento ser muito mais eficiente do que eu era antigamente, porque antigamente, sei lá, eu entrava aqui e falava como fazer bolo. Eu ia lá, eu ia pesquisar toda a SERP, oh meu Deus. Aí, por exemplo, eu vou entrar aqui no Tudo Gostoso. Aí eu contato quantas palavras que tem, geralmente a gente usa uma extensão como essa aqui que eu tô,
que ela vai te dar basicamente a estrutura do site ali, né, da receita que o Tudo Gostoso fez, e quantas palavras, né? Então aqui tá dando 1.300. E aí, na minha cabeça de SEO, naquela mentalidade arcaica que a gente tem, né, do SEO, eu tinha que fazer, sei lá, 2.600 palavras, porque o Tudo Gostoso fez 1.300. Então, se eu fazer o dobro que ele e fazer um conteúdo muito melhor, aí eu vou passar na frente de Tudo Gostoso, né? Mas não é bem assim, não. Não é bem assim que funciona. Porque isso não vai garantir para mim o conceito de autoridade, né? Então, não é um bom conteúdo que eu posto, é muitos conteúdos bons que eu vou postar com notas boas ali dentro do Neuron que vão fazer eu ranquear, né, pro nicho que eu quero. Então, basicamente, a gente vai ter que aprender sobre esse conceito, mas também saber utilizar o SEO de forma eficiente. Então, não faça como eu, não perca tempo escrevendo conteúdo demais, né, porque, atirando no escuro, vamos dizer assim. Então, você tem que ter uma ferramenta realmente otimizadora para te guiar ali, para ver o que você tem que fazer no seu SEO. E tem que saber aplicar o SEO de forma eficiente, porque eu confesso que antigamente eu não sabia nada. Eu achava, na minha humilde opinião, sem estudar, sem nada, né? Então, investir em SEO também é ouvir podcasts, é ouvir vídeos estrangeiros. Eu aprendi muito SEO ouvindo o pessoal da gringa, fazendo cursos, né, fora do Brasil. Então, eu investi no meu conhecimento de SEO e não foi só fazendo. E eu achava, quando eu estava aqui no Brasil, sem estudar nada, porque eu não interagia com a comunidade, que o SEO técnico era o melhor que eu poderia fazer. Perdia muito tempo ali e perdia muito tempo que eu poderia utilizar para ganhar tráfego, né? Então, às vezes eu estava corrigindo algo do site, sei lá, eu começava principalmente com auditoria, eu fazia meta tags. Meta tags nem tem peso de ranqueamento, então eu mexia ali na meta descrição, meta título, nem ajudava em nada, tá? Então, hoje em dia eu já mudei um pouco a minha visão, então até a ordem que eu estruturei todo o curso é a ordem que eu faço SEO, né? É a forma com que eu faço. Então, desde a arquitetura do site, né, que a gente tem aqui, até o on-page, como eu faço conteúdo, como eu analiso conteúdo, como eu faço o off-page também, e depois o SEO técnico. Então, o SEO técnico é só para confeitar meu bolo, né, pôr uma cerejinha em cima, tipo, aqui, ó, tô cumprindo minha missão de SEO, fiz o SEO técnico, fiz uma auditoria. Inclusive, a última aula do curso é o SEO técnico. Tá? Então, hoje em dia eu tô um pouco mais habilidosa e mais eficiente, muito partindo do pressuposto que eu tenho muitos sites, né? E eu gosto muito de procurar nichos lucrativos para fazer site. Eu acho que eu sou viciada em fazer SEO e estudar sites e eu tenho muitas ideias. O meu problema com Thaís, né, como pessoa e também como profissional eu tenho muitas ideias, eu sou uma mente criativa, principalmente para SEO. Então, o SEO eu gosto de ficar muito na parte de planejamento e na parte criativa. Então, o conteúdo para mim é o melhor possível que eu posso fazer. No entanto, eu planejo tudo que eu tenho para fazer, então eu gasto tanta energia no planejamento do meu site e teorizando também as coisas e possibilidades que muitas das vezes eu acabo não fazendo. Então, eu perco energia só na parte da teoria do SEO. E o SEO não é assim, o SEO você tem que pôr a mão na massa, você tem que fazer. E você vai entender isso porque a gente tem um conceito aqui da autoridade do tópico. E quando vazou a documentação do Yandex, né, eles revelaram isso aqui, ó, pra gente. Isso serve também para o Google. Dá um spoilerzinho para o que o Google faz, que é o quanto tempo que você cobre um tópico, né? O quanto tempo que você fala de um assunto ajuda você a ter autoridade de tópico, né? Então, ajuda você no Topic Authority. E, então, a gente tem uma moeda muito valiosa no SEO, que é o tempo, tá? Então, faz quanto tempo que você tá nesse nicho, faz quanto tempo que você escreve sobre aquele conteúdo. Isso pode te ajudar muito, tá? E aí eu confesso que eu demorei muito tempo para encontrar bons nichos de baixa concorrência. Inclusive, hoje em dia já tem ferramenta que faz isso. Então,
eu perco muito tempo escolhendo o bom nicho, teorizando, escolhendo todas as palavras-chave para depois fazer. E eu percebi que não, eu tenho que planejar. Então, hoje em dia eu planejo em um mês, não pode passar disso. É um mês planejando o site e fazendo tudo que tem para fazer. E aí taca o pau no conteúdo, né? Então, hoje em dia, ariba, pra cima, arranca e arranca. E esse aqui é um dos resultados que eu tive no meu último ano, depois que eu percebi, olha, Thaís, você tá gastando muita energia só teorizando, procurando as coisas e não tá fazendo. E isso tava me frustrando porque eu tava sentindo que eu tava uma procrastinadora, eu tava sentindo que eu não sabia fazer SEO, sendo bem sincera. Eu falei, essa porcaria não dá certo, eu sou uma fraude. Sendo que eu faço SEO há 6 anos, mais de 6 anos. Eu falei, eu sou uma fraude, gente, não é possível. E eu vou mostrar um dos meus melhores cases de SEO que eu tive no ano passado e vou mostrar uns aqui que eu tenho também, que eles não me dão muito lucros, mas eles têm tráfego. Mas só para vocês verem que dá resultado, tá? Então, esse primeiro site aqui, ele é do nicho, tá? De casa e cozinha, tá? Ele tá com 6 mil de tráfego por mês, tá? Então, todos os meses, só tráfego orgânico. Então, todos os meus projetos é só tráfego orgânico. Ele tem, em média, ali 200 visitantes. E o que eu fiz nele, certo? Eu fiz, 200 artigos. Depois eu fiz um trabalho de divulgação também. Então, consegui alguns backlinks, bons backlinks, tá? Do nicho dele. E isso fez o meu projetinho ali ganhar 6 mil por mês. E ele vive disso atualmente. Eu não tô atualizando ele. E tá me gerando, sim, uma boa graninha por mês. 200 artigos, tá? E o que eu tenho percebido, de todos os projetos, até quando eu vou dar algum tipo de consultoria, 200 artigos ou 200 páginas, ainda assim, é um site pequeno. Não é grande, é um site pequeno. Então, toda vez que eu vou almejar fazer algo de SEO, é 200 artigos. Para eu ter tráfego, visando o tráfego. Ah, Thaís, não, tô focando em afiliados, é um subnicho, não tem tantos artigos. Aí é outra história. Outra história. Mas, geralmente, quando não é um subnicho, não é algo bem específico lá dentro do nicho, é 200 artigos que eu faço. E isso tem me dado ali 6 mil, de 6 a 10 mil de tráfego todos os meses, tá? Então, show de bola. Agora, um outro exemplo, daqui do subnicho, tá? Então, esse aqui é um subnicho e é um site de afiliados, inclusive, o que é um subnicho. Então, ele é do nicho de esportes, esse site, ele fala de uma arte marcial, mas ele não fala de todas as artes marciais, ele fala de uma arte marcial dentro da arte marcial. Ele fala, por exemplo, de karatê. Ele só fala de karatê e não tem um site tão específico de karatê que não seja ali da Confederação Brasileira de Karatê, por exemplo. E ainda assim eles não fazem SEO. Então, o meu site ele consegue ali ranquear para aquilo que eu quero, tá? Então, eu foquei para uma palavra-chave específica que é tipo melhores kimonos, que é um site de afiliados. E para isso, eu precisei só de 30 artigos. Então, eu tava com um foco diferente. Eu não queria o topo do funil, eu não queria o tráfego, eu só queria a conversão. Então, aqui é uma estratégia totalmente diferente. Então, tem vezes, que não importa, a quantidade de tráfego que eu quero. Se vier um tráfego qualificado e tá cumprindo o meu objetivo, que é monetizar, ok, E esse site aqui, ele supre todas as minhas necessidades e eu fiz menos artigos, tá? Eu fiz 30 artigos. Mas eu mapeei, todos os artigos, todos os temas que eu deveria falar dentro do meu subnicho. E aqui, dentro do subnicho, é até mais fácil, você precisa fazer até menos esforço. Então, você não precisa fazer tantos artigos, porque ele é um subnicho, tá? Ele é bem focado no seu nicho, então é muito fácil você desenvolver o conceito de autoridade que a gente tá falando aqui. Então, você tá no subnicho, talvez você tenha que fazer um esforço menor. Não tá no subnicho, 200 artigos, eu percebo que ainda assim é um site pequeno. É óbvio que nesses dois sites aqui eu tô fazendo SEO pro Brasil todo, eu não tô fazendo SEO local. Então, SEO local
diria que é uma outra visão, porque às vezes nem tem concorrência. Às vezes os 30 artigos vai suprir mesmo. Mas bora lá. Então, esses são 2 projetos meus, onde eu consigo ter monetização, são meus. E eu vim com essa pegada de fazer 200 artigos porque eu fiz isso num projeto de um cliente. Eu fiquei meio tipo assim, será que eu consigo fazer para mim também, né? Porque quando é para cliente, eu trato o site que nem um bebê, como se fosse meu. E esse site aqui que eu vou falar para vocês, sim, é um site que eu fiz consultoria e eu divulguei até no case, né, no case que eu fiz na minha news. Então, se você assinou a minha news, sim, você vai ter acesso a esse primeiro case. E eu me lembro de me contratarem para fazer esse site, beleza? E aí o cara falou assim, eu quero ranquear para essas palavras-chave, aí vê aí o que você faz. Eu tinha 1 mês para fazer o planejamento, eu acho que daí que saiu toda a minha estratégia. 1 mês para fazer o planejamento, e aí eu tinha mais 3 meses para fazer 200 artigos e subir lá. Então tinha que dar uma atração absurda. E esse projeto, então, pus a mão na massa e fui para cima. Ele foi feito com a ajuda de uma equipe, não é óbvio que eu não ia conseguir fazer isso sozinho em 3 meses. A gente contratou 6 redatores profissionais, que eram do nicho, tá? E esses redatores, eles cobravam cerca de R$200 por texto. Então, imagine que ele fez 200 textos, R$40 mil a gente investiu nesse projeto. Então, não foi algo tão simples, tá? Então, vai lá, R$40 mil, 200 vezes 200, R$40 mil. Então, foi um projeto que investimos R$40 mil, tá? Então, investir em conteúdo, investir em SEO realmente não é algo tão simples, né? Mas hoje em dia, por exemplo, eu consigo fazer o que eu fiz aqui nesse outro site aqui. E eu consigo pegar um profissional, tá? Colocar ele para tocar uma inteligência artificial, né? Então, um profissional que seja do nicho, eu pago esse cara para fazer os textos e revisar. E isso também tem funcionado. Então, hoje em dia, a inteligência artificial, dependendo do redator que eu utilizo, né, consegue suprir bem, né, toda a equipe que eu tinha no ano passado. Então, ano passado a gente não utilizou inteligência artificial em nenhum projeto, né, de cliente, nenhum projeto meu. Mas hoje em dia eu tenho testado e tá funcionando quando a gente pega um profissional mais de inteligência artificial. Então, reduziu significativamente os custos que eu tinha aqui com a equipe. Então, a gente investiu R$40 mil. Então, hoje em dia, sai mais barato com inteligência artificial. Muito mais barato. É claro que ainda assim, eu ia ter que pagar um profissional para revisar pra gente. Mas aqui, 200 artigos aqui, subimos 400 mil de tráfego orgânico no último ano. E isso rendeu R$358 mil. Lembrando que a gente investiu R$40 mil ali, certo? E de tudo isso, né, eu diria que ainda assim me geraram 2 crises de ansiedade, porque era um projeto que estavam me pressionando bastante, né? Então eu entrei ali, mas depois até que eu peguei meu percentual ali do dinheiro, que eu recebi meu dinheiro, eu fiquei muito mais feliz, tá? Então, isso aqui tá na minha news, eu falo basicamente de onde que surgiu a inspiração, porque eu falei assim, eu acho que o segredo realmente tá na quantidade de textos que eu vou fazer e eu tenho que fazer logo para tracionar. E não deu outra. Depois dos meses, a gente planejou em junho, para vocês terem noção. A gente fez os 3 meses de conteúdo, né? Então, junho, julho, agosto, setembro. Literalmente 3 meses. Setembro já tava deslanchando, o negócio tava voando e não parou mais de crescer. O interessante do SEO é isso aqui, você tem que ter persistência, né? Você tem que fazer bastante conteúdo e ter persistência, porque os resultados aparecem no longo prazo, né? Então, acho que aqui no time de 1 ano que a gente tá vendo esse gráfico aqui do Search Console, são dados reais, dá para entender que, ó, o site ele vai performar ali depois de 1, 2, 3, 4, 5, uns 6 mesinhos, né? Então, em 6 meses a gente vai conseguir ver um resultado maior, né, do que a gente fez lá atrás. Então, isso é uma persistência no final das contas, mas também é você ter essa habilidade de não procrastinar, você
Você tem a habilidade de fazer SEO, não procrastine. Isso não combina com SEO. Isso, na verdade, vai ser um tiro no seu pé. É óbvio que, às vezes, você está em algum projeto que você não gosta, ou você está no nicho que você não gosta. Então, isso pode te atrapalhar um pouco, tá? Então, você tem que ser um ser muito disciplinado para ainda assim não procrastinar ali dentro do SEO mesmo não gostando do nicho, né? Hoje em dia eu tenho essa habilidade de escolher nichos que eu somente gosto, porque aí tá tudo certo. Mas, feito isso, seja fazendo por clientes, né, através de consultoria, ou seja, nos meus projetos próprios, tá? Eu percebi que, sim, a gente tem que desenvolver autoridade de tópico, tá? Autoridade de tópico é um conceito dentro do SEO, você pode ler algum artigo sobre isso, mas, tecnicamente, ele fala da credibilidade e da relevância que o mecanismo de busca vai dar para sua página ou vai dar para o seu site em determinado nicho ou assunto. E isso é um fator importante porque é aquela história, eu posso escrever um conteúdo melhor que o fulaninho? Pode. Mas isso não vai fazer eu ranquear meu conteúdo. Eu tenho que ter escrito muito conteúdo sobre aquele tópico do fulaninho para eu poder fazer com que o Google determine a posição que o meu conteúdo vai ficar. Que é óbvio que a gente quer que fique nas primeiras páginas. Mas para isso, eu vou precisar de tempo, tá? Então, vou precisar de um tempo escrevendo aquele conteúdo e cobrindo todos os tópicos possíveis que eu posso escrever sobre aquele conteúdo, tá? É óbvio que eu não tô falando pra você, fulano, taca 200 conteúdos no teu site, é isso que tu precisa. Não é isso que eu tô falando, até porque a nova diretriz, né, o novo update do Google, atualização, ela fala muito das pessoas que estavam explorando o conceito de autoridade de tópico, porque o pessoal estava escrevendo a rodo conteúdo com inteligência artificial, tá? Então, o novo algoritmo, o novo update, e demorou para fazer esse update, não foi algo tão simples, foi um mês inteirinho ali atualizando, e conteúdo sendo rebaixado. Por quê? Porque o Google ele veio punindo quem abusou de forma excessiva de conteúdo com inteligência artificial para levar vantagem competitiva. Então, você pode escrever conteúdo com IA? Pode, desde que ele tenha qualidade, tá? Então, aquela história, se você está falando do mesmo tópico e está colocando palavras-chave talvez bem parecidas ou algo bem parecido, pode ser que esse conteúdo ele fique repetitivo, fique maçante, aí você vai fazer o mesmo do mesmo, não é essa pegada que a gente quer. A gente quer um conteúdo único e exclusivo e que tenha qualidade. E se você for gerando conteúdo ali, e se você for percebendo que tá ficando muito repetitivo, tá vindo com a mesma estrutura, vai dar uma revisada, né? E, inclusive, eu não tô indicando que você faça muito conteúdo com inteligência artificial sem revisão humana. Isso não existe. Principalmente em SEO, não tem como você pegar o conteúdo e colocar dentro do seu site, até porque vem muita desinformação dentro do conteúdo de inteligência artificial, você tem que revisar. E aquela história também, tem um zelo pelo conteúdo, porque alguém vai ler isso, tá? Então tem responsabilidade pela produção do conteúdo. Não pega esse conteúdo feito ChatGPT e taca lá dentro, não, vai ler, ver se faz sentido também, algumas coisas que ele escreve não faz sentido. Se o ChatGPT ele boia na maionese, então vai dar uma revisada. Depois, backlinks do nicho, sim, eu acho que quando você sai dessa fase de produzir conteúdo, você entra na fase de divulgação, então backlinks do mesmo nicho ajudam, né? Inclusive esse site aqui que eu fiz, tá? A gente recebeu muitos backlinks do nicho, ok? Bom, sinais sociais também ajudam, né? E se você estiver começando agora, rede social e link na bio para o teu site é o mínimo que você pode fazer, já de cara. Eu fiz uma aula sobre isso, de sinais sociais, que tá ali no meio das aulas de off-page, de backlinks. Então, é o mínimo que você pode fazer uma rede social para o seu site, tá? Depois divulgar esse conteúdo nas redes sociais. Então, também é preciso. Então, 3 coisinhas aqui que você vai fazer, que vai te ajudar na autoridade de tópico, tá? Aí, quando você fizer isso, quando você fizer bastante conteúdo, vai tracionar, ok?
Depois, backlinks também vai ajudar a tracionar. E aí o SEO técnico é isso, é confeitar o bolo. É por isso que a última aula de SEO técnico, a penúltima aula foi de SEO técnico. Porque aí no SEO técnico eu vou fazer uma auditoria das páginas que ficaram órfãs, porque às vezes eu não fecho linkagem interna, eu esqueço. Às vezes tem um URL quebrado que eu preciso redirecionar. Então eu vou ver todas essas questões do SEO técnico depois que meu site já tem um tráfego bonitinho. Inclusive, designer de site, às vezes eu vejo só no final. Você vai ver que o site que eu fiz, o curso SEO.com.br, ele tá com o designer todo cagado, ele tá com um tema free, ele não tá um designer legal. Depois eu vou ajeitar o designer, depois que ele ranquear bem e tiver tráfego. Aí eu vou investir melhor nele, né? Mas essa parte aí de SEO técnico, deixa lá pro final. Negligencia mesmo, porque eu perdi muito tempo nisso, então o jeito que eu faço hoje é um pouco diferente, tá? Bom, sobre o conteúdo, né, que é o que eu faço de melhor e é o que vai te ajudar muito, né, na atração e a você ter tráfego, beleza. Você tem, que é óbvio, fazer o conteúdo relevante, então você tem que buscar a relevância o tempo todo. Hoje em dia, o que me ajuda, como eu falei, é o Neuron. Então, o Neuron ele economiza uma boa parte do meu trabalho, principalmente para planejamento de conteúdo, para eu acertar aqui como eu tenho que fazer o conteúdo, como tem que ser o título, quais termos que eu tenho que inserir, que o meu concorrente inseriu, quantas palavras que eu tenho que fazer, nem mais nem menos, a quantidade certa. E os subtítulos que eu tenho que fazer, por que eu tenho que fazer. Então, hoje em dia, eu economizo o tempo ali. E aí, eu faço isso para todos os tópicos. Outra coisa que eu uso é o Ask the Public. O Ask the Public, ele me dá algumas ideias de palavras-chave por tópico. Por quê? Vamos supor aqui que eu coloco bolo de chocolate, tá? Já usei ele hoje. Você pode comprar, tá? Você pode comprar ela depois. E, basicamente, cadê? Por que você não tá funcionando? Bolo de chocolate. Vai tipo logar. Que coisa chata, mano. Beleza. Logo. Mas basicamente ela vai dar pra mim palavras que eu tenho que falar, né? Termos que eu tenho que falar pra cobrir meu tópico. Então aqui eu tiro muitas ideias de conteúdo pra autoridade tópico. Ele já me dá volume, tá? Você pode comprar essa ferramenta, essa é uma ótima ferramenta para pesquisas. Na verdade, para pesquisa não, para ideias de palavras-chave, mais uma ferramenta de Discover. Aqui tem bolo de chocolate cremoso, o que substitui o ovo no bolo de chocolate. Cara, fala tudo que você puder de bolo de chocolate. Eu acho que essa dica que eu te dou. Lá para baixo a gente tem alguns termos aqui por ordem alfabética. E isso aqui me dá uma super ideia para fazer uma estratégia de SEO, né? Que não vou soltar isso, que eu vou soltar na aula avançada, senão vou dar spoiler. Mas tudo que você pode escrever sobre bolo de chocolate tá aqui, mano. Tá aqui, você mapeou o tópico, taca pau, produz conteúdo e é óbvio, dados estruturados. Os dados estruturados também vão te ajudar. Então, sempre que você for fazer um conteúdo, coloca dados estruturados, tá? O famoso esquema. Isso também é um hackzinho de SEO bem poderoso. Então, fazer conteúdo relevante, dados estruturados, ok. Temos uma receita perfeita para ter um conteúdo relevante. E aí, você vai fazer esse conteúdo, né? O máximo que você for fazer, que você precisa fazer. Sempre que eu coloco uma meta ali de 200 conteúdos para os meus projetos, tá? Se for afiliados, aí eu vou fazer um mapeamento mais certo, né? Mas 200 para fazer. 200 porque eu sei que eu tô acertando bastante nessa receita de 200. E aí tá me dando ali cerca de 8 a 10 mil de tráfego por mês. Então, é aquele sitezinho maroto ali para ter um tráfego e uma rendinha. Bom, o que eu preciso fazer? Topo de funil. E eu vou te ensinar a fazer topo de funil porque eu faço aqui no meu canal. Inclusive, você vai entender também como que eu consegui monetizar com o topo de funil aqui no Como Fazer SEO. Bom, tá começando o site também? Filtra por KD. O KD é a dificuldade da palavra-chave, tá? Então, é óbvio que se tiver palavra-chave com muito volume e com KD menor que 10, vai para cima.
Escolha e dê preferência para essas palavras-chave com o KD baixo, tá? Não tenta isso, o nicho é mais complicado, é um nicho mais difícil. Então, menos de 40, porque ainda assim é possível você ranquear, mas você ainda vai ter que ter um conteúdo ali com bons links internos, né? E aí, quando você for fazer o conteúdo, como você tá fazendo muitos conteúdos, tá? Dê preferência para fazer linkagem interna pro mais importante, né? Pro seu conteúdo mais importante e mais 2 links internos ali pros seus conteúdos. Se ficar igual eu falei, link, né, página órfã, link, página sem linkar, depois você enfeita o bolo, depois você faz um rastro, vê aquilo que tá órfão e faz linkagem interna, depois você vai corrigindo, porque como vai ser muito conteúdo, depois você vem trabalhando melhor sua linkagem interna. Mas é óbvio que às vezes não dá para fazer o silo perfeito, né? Aqui não vai dar para fazer um silo perfeito. E aí, o que vai dar para se fazer, né? O que eu faço? Então, pegue a receita. Categoria, tá? Então, eu faço uma categoria, eu quero ranquear para bolo de chocolate. Então, a minha categoria vai ser bolo de chocolate, tá? E aí, dentro do bolo de chocolate, eu vou pegar e eu vou mapear tudo que eu tenho para falar de bolo de chocolate, que é essa parada aqui. Eu vou extrair isso aqui tudinho, tá? E é óbvio que você vai ter que pagar a ferramenta, que ela não vai liberar assim pra você tão facinho, não, tá? Depois, eu vou escrever os 200 conteúdos, como eu falei, tá? Dentro desses 200, tá? Eu vou fazer alguns silos aqui. Eu não vou conseguir fazer silos em todos, porque é grande. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou fazendo silo de 5, tá? Para não ficar muito grande, para não dar muito trabalho. Imagina, eu faço 200 páginas, tá? Então, eu vou fazendo os cilinhos de 5 aqui, tá? Para me ajudar a dar boas linkagens internas, né? Para conseguir mais relevância. Mas aí, taca conteúdo. Não conseguiu fazer o silo? Seu medíocre. Aí, você linka para o conteúdo mais importante, que é óbvio que vai ser a sua categoria, tá? E aí, para mais 2, na verdade, para mais 2 conteúdos ali que você fez do blog, tá? Então, sempre assim. Então, uns 3 linkinhos internos ali. E aí, categoria, recheia essa categoria. Depois, fez aqui os 200 textos, tá? Você começa com uma descrição nessa categoria, bem basiquinha, uma descriçãozinha de 200 palavras. E aí, no bolo de chocolate, dentro da categoria, eu coloco mais texto. Aí eu venho com um texto pesado de 5.000 palavras ali dentro. E aí eu faço link para tudo que eu consigo aqui, que eu já criei muito conteúdo. E aí, óbvio que a minha categoria mais forte, né, a minha página mais forte é a de categoria. Eu gosto bastante de focar na categoria, tá? Em trazer autoridade para a categoria. E até porque quando eu vou fazer algum tipo de backlink, link interno, eu aponto para a categoria. É muito mais fácil do que eu apontar para uma página, uma das minhas 200 aqui que eu quero ranquear, tá? E, inclusive, quando eu jogo para a categoria, flui para todos os outros 200, o meu juice, né? O meu suco. Então, é isso. Geralmente eu faço esse para a categoria. Bom, dentro disso tudo aqui, pegou a visão? Não pegou a visão? Depois vai vir uma aula só para te ensinar a pesquisar palavras-chave. Mas, topo de funil, tá? O topo de funil para tráfego é a visão, tá? É muito diferente que a gente fala de afiliados. A gente tem que fazer melhores malas, melhores camas, melhor não sei o quê. Aquilo lá é conteúdo final de funil. O cara tá com a intenção de comprar, tá com uma intenção comercial. Para tráfego é outra visão. Para tráfego é o topo do funil, tá? Então, é informação. Então, a gente pega aqueles conteúdos informativos, né? O que é um conteúdo informativo? É um guia completo, é o que é alguma coisa, por que devo fazer, como fazer. E o como fazer é o estilo de conteúdo que eu mais amo na minha vida para topo de funil. Inclusive, o nome do canal Como Fazer SEO não é à toa, é porque eu amasso nessa estratégia do como fazer.
Então, como fazer SEO, ele é bem sugestivo e tem dado tão certo, Porque você pode vir aqui no meu canal, você vai falar assim, pô, essa garota tem 690 inscritos, 691. Ah, não é uma autoridade em SEO, não. Não sabe de nada, nem ganha dinheiro, essa menina aí, essa otária. Eu já ganhei 5 mil reais com esse canal de 690 inscritos em 4 mesinhos. E o canal, ele nem bateu 1000, então eu vejo o potencial nesse negócio que eu tô fazendo. E não é à toa porque eu faço isso dentro do blog. Então, o estilo do como fazer, ele é muito bom mesmo para blogs, porque ele ainda me gera tráfego, mas ao mesmo tempo ele me gera algumas conversões. Porque por mais que eu tenha aqui muitas pessoas que querem saber como fazer SEO, tem pessoa que eu respondo a dor dela, né, a dúvida dela, eu ensino ela como fazer. E ela vai lá e compra ali, né, pelo meu link de afiliados. Então, isso funcionou muito bem com o meu conteúdo aqui, o do como fazer SEO de conteúdo, que eu ensino basicamente como que eu faço uma estratégia de conteúdo. E aqui eu coloquei um link de afiliados, tá? E aqui virou a roda, porque eu fiz 5 mil aqui. E o que deu certo, tá? Então, eu faço conteúdo como fazer com o topo de funil. Então, eu vou ensinar pro cara como que eu faço, tá? E aí, como que eu faço, então, SEO de conteúdo? Vamos supor que eu tô fazendo um texto aqui. Eu faço e eu utilizo o Neurowriter, tá? Eu coloco lá meu link de afiliados. Então, se você quer otimizar o seu tempo e fazer também como o SEO de conteúdo que eu faço utilizando o Neuron, você pode vir aqui, clique e compra. Pronto, eu te ensinei a fazer e aí nisso eu ainda inseri ali o meu conteúdo de afiliados. Então, eu dei a resposta ainda para você e ainda consegui vender algo para você, consegui monetizar, sem querer vender, porque aqui o interesse é genuíno, é para te ajudar. Mas consegui vender e consegui monetizar meu canal nesses últimos meses também, mesmo com essa intenção de ensinar vocês e não querer vender curso para vocês. Eu poderia estar tentando vender curso, fazendo um lançamento, igual algumas pessoas fazem? Poderia. Mas eu não quero fazer isso. Inclusive, não gosto nem da ideia de ter que dar consultoria. Eu quero viver dos meus projetos mesmo, da consultoria que eu faço de e-commerce ou para sites. Mas, de certa forma, aqui no canal, eu não quero vir com essa pegada, vou lançar um bagulhinho para você, para tirar dinheiro. Não. Mas esse é um estilo que funciona, né? Então, como fazer SEO, ele não é à toa. E quando eu fui criar o canal também, me desrecomendaram a trabalhar topo do funil, porque o canal vem para trabalhar minha autoridade de SEO, é óbvio, né? Para vocês me conhecerem e também para eu conseguir novos projetos. Mas, basicamente, o mentor que eu tava ali falou assim, não, você não vai trabalhar, você não vai ensinar as pessoas a fazerem SEO, porque você não vai ganhar dinheiro, você vai passar fome com SEO. Você vai ir para essa estratégia de conteúdo. E aí eu fui no meu feeling, porque eu falei, eu faço no blog, por que no YouTube não daria certo? E aí hoje em dia deu muito certo o como fazer SEO, inclusive fulano que falou para eu não fazer, tá fazendo conteúdo no canal dele, disso aqui, tentando me copiar. Então é isso, no Brasil nada escrito, eu copia, mas dá certo, né? E esse estilo como fazer SEO eu adoro, trago pro canal. E trago também para minha estratégia do blog e no curso avançado. Então, vem aqui. Curso SEO avançado. Pode entrar se você não cadastrou, vou deixar no link na descrição. Aula completa, beleza. Tá um formulário aqui. Por quê? Vou soltar a estratégia aqui. E é de graça também. Após 100 solicitações, tá muito perto de chegar essas 100 solicitações. E aí vai chegar no seu e-mailzinho. Eu não vou abrir isso aqui pro público de maneira alguma. Isso aqui não vai ficar no YouTube, porque, inclusive, é uma estratégia que eu uso. Então, eu não vou soltar isso. O que vai ter nessa estratégia? O topo, né? Que é aquilo que me ajuda a ganhar autoridade, né? Então, eu trabalho muito meu pilar de autoridade aqui com o topo de funil. E, ao mesmo tempo, eu não deixo o meu topo de funil, mesmo que eu esteja buscando o tráfego, eu não deixo ele sem vender. Inclusive o Everton, ele falou algo sobre isso no grupo do Telegram hoje. Eu falei,
perfeito. O Everton tem uma sabedoria absurda. Então, exatamente. Então, dá para você fazer um conteúdo focando, tá? É óbvio que em ganhar tráfego e mesmo assim vender algo de afiliados. Por que não? Bom, então o topo de funil, ele me ajuda a ter autoridade. Então, se eu fosse falar para você fazer algo hoje, foca numa meta, põe a mão na massa e vai pro topo de funil. Pega palavras-chave com baixa dificuldade, com alto volume para você ter topo de funil. E vai fazer. Não fica procrastinando, não. Depois a gente vai trabalhar final de funil. Então, o final de funil é aquela história dos melhores não sei o quê. Aí compara a ferramenta, compara a marca com marca. Isso se soma à minha estratégia. Então, não tá solto. A estratégia de afiliados, ela tá pensada em outra coisa que é o topo de funil. Então, eu trabalho final de funil em conjunto com o topo de funil. Vocês vão aprender isso na aula avançada. E aqui, uma estratégia super secreta que eu vou utilizar um plugin com inteligência artificial para poder fazer essa estratégia. Inclusive, o cara do plugin entrou no grupo do Telegram essa semana. Não sei se vocês repararam, numa pessoa diferente. Que sim, eu vou fazer a estratégia e vou soltar também o plugin dele lá que eu vou usar nessa estratégia, porque antes eu fazia tudo na unha, mas o gênio criou o plugin e eu falei, pô, eu quero esse plugin, e se for bom eu vou divulgar pra galera, senão eu vou fazer na unha mesmo, e aí vocês vão aprender a fazer na unha. Mas é isso, essa aqui é a minha estratégia, então eu tenho um pilar, eu tenho uma base hoje de como que eu faço SEO, e vai estar no curso avançado, é óbvio, tá? Hoje eu só dei uma incrementada, mas é o que vai te levar também a ter um sitezinho com tráfego, tá vendo, galera? Trafeguinho aqui maroto de 6 mil por mês, você não quer? Só pra começar? Só pra começar. Tem uma música assim agora. E depois, né, sair da fase do conteúdo, estruturou certinho todos os pilares, né? Eu vou te ensinar como você ganhar. Essa estratégia aqui é pra você ganhar grana. Prim, prim. Até porque o último ano foi um ano de aprendizado, né? Fiz isso, aí eu entro na parte de divulgação, que são os backlinks de off-page, que sim, também tá aqui, estratégia avançada de off-page, vou soltar. E aí depois é KPI. O que é KPI? Indicadores de desempenho, né? KPI, na verdade, indicadores de desempenho. Por quê? A gente quer ver se a gente tá ganhando palavra-chave, se a gente tá ganhando tráfego, se a gente tá ganhando impressões. Então a gente vai começar a mensurar resultados de SEO. E aí eu vou te dar basicamente os principais KPIs que a gente monitora, beleza? E aí vai ter a planilha também de monitoramento, editoria completa e planilha de backlink que já tá lá no grupo. Beleza? E eu acho que aqui vai ter tudo que você vai precisar saber pra você ganhar dinheiro. E vou soltar de graça, como eu falei. Porque aqui é como fazer SEO, né? E muito obrigado por chegar até essa aula. Um grande abraço. Eu te espero no sábado que vem, tá?